Você acompanha a partir de agora o Evangelho do Dia com o Padre Erivaldo Maria, trazendo uma mensagem de fé para a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 3 de agosto, terça-feira. Vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos à palavra de Deus com Maria. Neste dia, o Evangelho narrado por São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou. Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham através de nosso canal Padre Erivaldo Maria, diletos ouvintes, que passagem significativa para nós. Um dia, poucos minutos, ainda se torna insuficiente para meditarmos, refletirmos esse momento. Creio que um retiro também seria pouco, mas importante é colhermos, produzirmos frutos à luz da palavra de Deus, motivado pela fé, pela esperança, pelo amor a Deus. Após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus quer ficar sozinho para orar. Obriga seus discípulos que entrem no barco e atravessem para outra margem do mar da Galileia. É noite, e como os pescadores, os discípulos sabiam os riscos de tentar atravessar o mar. O mar que significa morte. No meio da travessia, os discípulos, dentro de um frágil barco, são surpreendidos por uma tempestade. Ninguém esperava nesse momento
ventos contrários que pudessem correr esse perigo, enfim. Veja, desde o início do cristianismo, pessoas dentro de um frágil barco, exposto às tempestades, têm sido o símbolo da comunidade, da igreja cristã. Quantas vezes experimentamos a necessidade de ver-nos despossuídos de toda convenção social ou aparência para estarmos diante do Pai, tal como realmente somos, e poder escutar a palavra que toca o coração do ser humano, gerando a sensação de liberdade, paz que dá o olhar de Deus. Jesus vai sobre a água ao encontro deles. Comprova a pequena fé de Pedro e acalma a tempestade. É a barca onde está Pedro com os discípulos. Repetidas vezes, Jesus anima seus discípulos. Coragem, sou eu. Não tenham medo. A causa do medo dos discípulos, a tormenta que ameaça suas vidas, ainda não foi eliminada. Eles sabem que a figura no meio da tempestade não é um fantasma e que o Mestre não os abandonou. O projeto de Deus com cada uma de nós, pessoalmente para dentro de sua comunidade, depende de sua opção e de seu amor por nós, de nossa capacidade de crescer, de fracasso em fracasso na confiança nele. Nós podemos nos converter em sacramentos vivos. Nossa vida pode ser olhada além das turbulências. Pensemos em nossas águas agitadas, necessidade de solidão com Deus e de levar esperança às pessoas que a vida se afunda. A missão que Deus nos dá: animar, consolar, dar esperança a partir de sua pessoa. Jesus é Filho de Deus e não abandona aquelas pessoas que nele confiam, independente de seus medos e pequena fé, e restaura a criação. Amados irmãos e irmãs, cristãos, católicos, apostólicos, nós fazemos parte da Igreja de Jesus. Estamos na barca com Pedro, Papa Francisco, sobretudo neste mês vocacional dedicado às vocações. Em nosso barco precisa que Jesus esteja nos guiando. Não podemos ter medo. Diante das tempestades e tribulações, acredito que enquanto eu fui falando, lendo, meditando, muita coisa passou na sua vida. Deus já deve ter tocado algo em teu coração a partir desta mensagem de fé. Que Deus nos ilumine, porque se Jesus não estiver em nosso barco, nós não conseguiremos. Se não escutarmos a sua voz, se não tivermos confiança nele, podemos afundar. Mas Jesus é o nosso socorro, nosso refúgio. Gritemos por ele: salva-me, Senhor. Venha ao meu encontro, não me deixe sozinho. Jesus está conosco. Deus nos guia e quer nos mostrar o caminho da verdadeira alegria e felicidade. Que Deus nos ilumine hoje e sempre neste dia. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Uma boa e santa terça-feira para você e família. Salve Maria! Lembrando, se inscrever no canal do Padre, você se inscreve, clica o sininho para receber as notificações e quando estivermos fazendo as nossas postagens, você dá um joinha, clica e dá o seu like aí, tá bom? Então, fique com Deus e até outros momentos, se Deus assim nos permitir.
vá acompanhando o nosso canal e compartilhe com todos. Deus abençoe.